Boa noite pra todo mundo. Boa noite pra você também, né, amor? Boa noite. Comigo aqui. Pra quem, pra quem compartilha a mesma fé que a gente, feliz sábado. Pra quem não compartilha, feliz sábado assim mesmo, né? Que é feliz sábado, né? Que pra maioria Sim. das pessoas é descanso também, né? É folga. Alguns vão trabalhar, né? Essa semana eu vendo os status, eu me deparei com muitos status sobre a correria do dia a dia da vida da gente, sobre que a gente sempre está sonhando com o futuro, sempre buscando construir mais coisas aqui na Terra. E sei que a maioria de nós também procura servir a Deus e procura construir um tesouro lá no céu também, mas eu queria compartilhar uma mensagem que Deus me deu, uma mensagem que eu recebi ela agora há pouco. Deus me deu, tocou no meu coração e foi interessante para mim. E me fez refletir um pouco e eu acho que vai fazer cada um refletir também, inclusive você também, Ana. Amém. O título da mensagem que eu coloquei é assim, mas a mensagem ela tem alguns versículos que está aqui na Bíblia e eu vou citando eles, mas o título que eu coloquei na mensagem, para mim, ele é definido nesse nome, O Segredo da Felicidade. Tem um texto que está em Mateus, inclusive até postei nos meus status, Mateus 6, versículo 24 em diante. Diz assim: O flash tá te atrapalhando? não, tá não. Deixa eu só ver aqui. É Mateus 6, versículo 24. Capítulo 6, versículo 24 em diante. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a própria vida, quanto ao que haveis de comer ou que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou ainda com o que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então aqui deixa bem interessante que e é bem isso assim que a gente hoje em dia a gente vive correndo atrás das nossas coisas, preocupado com pagar nossas contas, preocupado com pagar as nossas obrigações, correr atrás dos nossos sonhos. Não vou dizer por todos, mas a maioria sim. Mas
como quase todos os grandes homens que citam a palavra de Deus aqui na Bíblia, eles chegaram a um ponto que entenderam que isso tudo não tem relevância nenhuma. Se você procurar a obter sucesso aqui na Terra, e depois que você vê que você procurou se satisfazer em tudo aqui na Terra, você vai ver que você nunca vai conseguir se satisfazer aqui na Terra. Eu vou dar um exemplo aqui, mas é só um exemplo. Pouco tempo atrás eu e a Fran conseguiu comprar uma moto, que é nosso sonho. E a gente sempre gostou, sempre quis, né? Sim. E eu notei um negócio muito interessante. Quando eu comprei essa moto, na outra semana eu já estava sonhando com alguma coisa maior. Então a gente nunca se satisfaz. Não, a gente sempre vai querer mais. Nunca se satisfaz nos sonhos da gente aqui na Terra. Então a gente sempre vai estar querendo mais. Às vezes a gente acha que conquistar o mundo inteiro é o motivo de completar a felicidade. Assim como é um hino que eu estava escutando agora, né? Do que adianta eu conquistar o mundo inteiro sem ter o amor? Acho que é assim mesmo. Então a gente sempre vai estar querendo mais. Aí então, por que está essa palavra aqui? A gente consegue entender agora. Porque a palavra diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então assim, não adianta a gente buscar em primeiro lugar as coisas aqui da terra. Não adianta a gente buscar em primeiro lugar satisfazer os sonhos, mesmo que seja coisas boas, tentar em primeiro lugar a gente colocar a nossa família numa situação melhor. Sim. Não adianta, mesmo que seja essas coisas boas, não adianta eu querer em primeiro lugar dar esmola para os pobres, querer fazer o bem, ajudar as viúvas. Fui parar um pouquinho que tinha gente chamando a gente, pensei que era aqui em casa, mas assim, não adianta a gente querer ajudar as viúvas, como a Bíblia pede, ajudar as viúvas, os órfãos em primeiro lugar, por mais que seja uma atitude boa, não adianta, você nunca vai satisfazer, você nunca vai estar completo. Por isso que hoje, nos tempos de hoje, a gente vê muitas pessoas frustradas, porque elas têm dinheiro, têm tudo, e mesmo pessoas que não têm dinheiro, pessoas passam a vida inteira correndo atrás do seu sonho, porque vê os influencers, hoje em dia tem muita influência na internet. Mas tem. Vê muitos influencers conquistando as coisas e a pessoa coloca como meta de vida conquistar tudo aquilo ali também. E a pessoa às vezes acaba conquistando, porque quem corre atrás acaba que conquista. Isso é a lei da vida, do retorno. Você procura, você acha. Então, se você trabalha, você conquista. Aí vai você com procura, vazio. você alcança. Só porque mesmo muitas pessoas alcançando isso, elas veem que aquilo ali era só ilusão. A pessoa que estava postando aquilo ali, o vídeo, o assunto sobre o que ela conquistou, aquilo ali é só um status, é só uma ilusão, porque não vai completar a pessoa. Só que a pessoa só vê isso depois que ela vive, que ela faz. E só porque se a pessoa descobrisse e escutasse que é só ilusão, como a Bíblia mesmo fala, vou citar agorinha, a pessoa perdia menos tempo de vida com as coisas inúteis, com as coisas fúteis e conseguia entender a felicidade real da vida, que é a felicidade real da vida, primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça. E quando você buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, você conhecer a Ele, você vai descobrir uma felicidade muito maior do que quando você conquista um bem, que a felicidade é momentânea e passageira. Você conquista igual eu e a Fran. Para mim foi uma semana. A felicidade, aquela felicidade de empolgação, de nossa, meu sonho. Uma semana acabou. Então é uma felicidade muito rápida, passageira. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, assim, a Bíblia está falando assim, busca primeiro a Deus, que as coisas que você conquistar a partir do momento que você buscar primeiro Ele,
você vai ter satisfação pro resto da vida com aquelas coisas que ele te proporcionar você conquistar. Então não tem a ver com o que você conquista, tem a ver com você conquistar depois que você tiver descobrido que a felicidade está em Deus. Então assim, eu vou lá em Eclesiastes, o Salomão fala um versículo muito interessante, que Deus diz que a Bíblia fala que o Salomão foi o mais sábio que teve na terra, não teve nenhum mais inteligente, nem vai ter um mais inteligente do que ele. E ele fala que ele fez tudo para buscar a felicidade, para se satisfazer. Ele mesmo diz nos livros dele, em Eclesiastes e Provérbios, ele diz que tudo que tem que fazer na terra ele fez para procurar a felicidade, procurar o que é ser feliz, ser completo. E aqui em Eclesiastes capítulo 1, quer ver? Eclesiastes capítulo 1 fala assim: eis as palavras de Colete ben Davi, que significa o mestre e o filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão, que grande inutilidade. Em outras traduções vai estar vaidade, nada mais que vaidade. Mas aqui, como é uma tradução mais antiga, ela fala que grande ilusão, que grande inutilidade. Nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol, gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe. Depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte. Dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo, nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver e nem os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito será outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que algo do que se possa dizer ver, de fato, isso é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado. E mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo, não será lembrado por todos que vierem depois disso. Então aqui o Salomão fala uma coisa bem interessante, que é justamente sobre isso. Tudo que a gente faz aqui na Terra, você pode satisfazer o desejo que for que você tiver. Você pode conquistar o mundo inteiro, mas sempre vai estar faltando alguma coisa. Por quê? Porque se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você nunca vai estar completo. Então, você sempre vai sentir um vazio. Então assim, por isso que a gente vê muitas pessoas, eu não estou falando que o evangelho ou o cristão, ou mesmo que seja o católico, ele tem que ser pobre, não. Mas por isso que a gente vê muita gente que é pobrezinha financeiramente, mas ela é muito feliz, satisfeita, porque primeiro ela buscou o reino de Deus e a sua justiça, ela conseguiu encontrar a felicidade, então o que vier para dali para frente é lucro. E assim, igual eu estava conversando com o colega meu lá no trabalho, nem sei se ele vai ver esse vídeo, mas o Marcos, eu estava conversando com ele e ele falou, Daniel, eu não preciso de muito para me ser feliz, eu preciso do suficiente para mim estar bem. Então para minha felicidade eu não preciso ser rico, não preciso ser, é claro que se vier riqueza vai ser melhor ainda, mas depois que a gente conseguir entender que a felicidade está em buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E nesse reino de Deus e a sua justiça, aí já está colocando muitas coisas aí no meio, que você ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta, íntegra, fiel, justa, obediente. Aí tem depois lá em Mateus 6, depois do versículo 34, aí está lá muitos capítulos lá que fala qual que são as qualidades que uma pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus ela tem que ter para ela poder usufruir dessa felicidade completa.
Agora lá em Salmos 37, o Davi, que foi uma dessas pessoas que descobriu isso também, que o Davi sofreu muito antes dele descobrir, dele entender, na verdade. E ó que o Davi, a família de Jessé, eles sempre serviam a Deus, hein? É uma família abençoada. Mas o Davi, quando ele entendeu mesmo que a verdade de que a felicidade completa está em buscar a Deus em primeiro lugar, ele deixou isso compartilhado nos Salmos com a gente. Inclusive lá no Salmo 37, versículo 4, fala assim, quer ver? E para quem quiser ler o Salmo 37 todo, eu aconselho, porque ele tem um segredo igual ao Salmo 119. Na verdade, já começa lá no Salmo 25 em diante. Do Salmo 25 vai até no Salmo... Vai até no começo do Salmo 38. É igual ao Salmo 119. Por isso que ele tem essas letrinhas sublinhadas aqui em cima, aqui, ó, que são o alfabeto hebreu. Aleph, Bet, Gimel, Vav, Zain, Het, Tet, Kaf, Lamed, Men. Esse é o alfabeto hebreu. Quando ele colocou esse alfabeto hebreu aqui, só que isso já é outra história, mas eu vou só citar aqui porque te interessa você ler a Bíblia. Quando ele colocou esse alfabeto aqui, isso aqui tem algo simbólico aqui. Isso aqui não é à toa que ele colocou isso daqui. Inclusive no Salmo 119 também está do mesmo jeito. Então, quando você lê esses salmos que estão sublinhados aqui com essas letras aqui, com as letras do alfabeto em hebraico, isso aqui vai abrir alguma coisa na sua vida que você vai ter mais interesse na palavra de Deus. Por isso que eu te aconselho você ler esses salmos aqui. Bem. Aqui no Salmo 37, versículo 3, aí Davi fala assim, ó, confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele te fará. Então assim, o Davi fala aqui, ó, deleita no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então quer dizer, quando você buscar Ele em primeiro lugar, mas assim, buscar Ele em primeiro lugar, e por isso que lá fala, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então não adianta só buscar Ele, eu falar que eu amo Ele, e sim, às vezes eu postar uns vídeos dele sobre o Evangelho, eu falar que Deus é bom, eu falar que Ele muda, mas eu não colocar essa verdade na minha vida. A sua verdade é eu viver essa verdade também, né? Então assim, eu busco o reino de Deus primeiro, vivo o reino de Deus, aí o Davi fala aqui, ó, que aí depois disso, aí deleita-te no Senhor. Aí deleitar é você aproveitar os prazeres que Ele vai te dar. Aí Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí sim, aí você pode pedir os seus bens financeiros, que não é pecado você ser rico, nem ter prazer em ter um carro bom, uma moto boa, uma casa boa. Só que para você se satisfazer no seu carro bom, na sua moto boa, no seu carro, na sua casa boa, você só vai ficar satisfeito se você fizer isso primeiro. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e viver de verdade esse reino de Deus. Aí você vai estar satisfeito, feliz, alegre, vai viver bem. Aí você vai poder compartilhar com sua família. Aí você já vai começar a achar graça em compartilhar suas coisas com as pessoas. Porque é igual o Salomão falou aqui, tudo que já aconteceu na terra vai acontecer de novo. O sol nasce todo dia e se põe todo dia. Tudo que aconteceu antes vai acontecer de novo. Assim você nasce, cresce, morre, seu filho vai nascer, crescer, morrer, seu neto vai nascer, crescer, morrer, seu bisneto, e assim vai seguindo até, para quem confessa a mesma fé que nós, né? Vai seguir até a volta do Filho do Homem, que a palavra de Deus fala. E para quem não compartilha da mesma fé, é assim também do mesmo jeito. Os filhos, os netos, os bisnetos, tataranetos vai crescer, nascer, crescer sucessivamente. E vai continuar assim.
E a alegria da vida não está nos bens que a gente vai conquistar, não está na herança que a gente vai deixar para os nossos filhos, não está em nada disso. E nem nos momentos que a gente vive com a família da gente, a alegria da gente não está nisso. Infelizmente, eu vou falar e é verdade. A alegria da gente só está em buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça. Aí você vai começar a ter prazer em ter um tempo com sua filha, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, Sim. com a sua família. Você vai começar a ver prazer nesses momentos. Você vai começar a sentir prazer nesses momentos. Você vai começar a sentir prazer em usufruir o seu carro, a sua moto, porque toda vez que você não está em cima, você vai lembrar, foi Deus que me deu, foi uma bênção. Uma coisa que eu não, às vezes, igual para mim e para a Franciele, é uma coisa que estava fora da nossa realidade. Então, Sim. toda vez que eu não estou em cima, depois que eu entendi essa verdade, eu realmente enjoei. A primeira semana eu enjoei, eu queria uma coisa maior. Mas depois eu caí minha ficha, porque eu voltei a buscar a Deus de uma maneira que eu sempre busquei, mas tem horas que a gente tropeça, e a gente começa a querer desaprender o que a gente já tinha aprendido. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia sempre, porque aí você nunca desaprende, você sempre vai tendo segurança para viver sem se tropeçar, você levanta mais fácil, né? Sim. Aí é assim, depois que eu revi a minha maneira que eu estava vivendo, eu voltei a sentir prazer. Toda vez que eu monto na moto, eu penso e agradeço a Deus e assim, eu sinto um prazer não mais no bem, eu sinto um prazer porque eu sei que Deus me deu a oportunidade de ter um sonho que eu sempre tive. Então eu tenho prazer no que eu estou andando, mas o meu prazer está em Deus. Então é difícil explicar, mas é fácil entender. Sim. Mas é melhor ainda do que explicar e entender, é viver. Sim. É melhor Com certeza. A Fran entende isso porque a Fran vive comigo. Então as ideias que eu compartilho, ela também compartilha, porque nós dois é uma carne. Então Sim. tudo que eu vivo eu compartilho com ela. E eu espero que cada um que vê esse vídeo também entenda essa mensagem e coloque ela na sua vida para praticar. Mesmo que você não seja cristão, não seja evangélico, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua verdade, tem mais a ver com caráter do que com religião, não tem a ver com religião. Sim. Você buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ser grato a quem te criou. Você não precisa ser religioso para isso. Você precisa só crer e ter fé que você não veio do nada. Você não veio de um acaso. Você não veio de um macaco. Eu não acredito que a pessoa acredita que ela vem de um macaco. Então assim, algo te criou. Sim. Esse algo eu sei quem é. Às vezes você não precisa confessar a mesma fé que eu, mas você sabe que algo te criou. Então, quando você busca esse algo que te criou, em primeiro lugar, você é grato a ele, a esse Criador. Você é grato a ele e busca viver com um caráter honesto, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai ser grata pela sua existência através da sua maneira de viver, automaticamente você vai ser feliz. O que você conquistar dali para frente, você vai conseguir ser feliz. E isso aí. O vídeo foi meio grande, não era para ser muito grande assim não, mas eu acho que vai ajudar. Buscar as coisas, correr atrás das coisas é bom, mas espero que você entenda que isso não é o essencial, não é o mais importante. Porque às vezes você está batalhando aí, correndo em busca da riqueza, em busca de conquistar muitas coisas para sua família, mas quando você entender que primeiro você buscar viver uma vida buscando em primeiro lugar o reino de Deus, você vai conquistar muito mais fácil e mais rápido os bens aqui na terra, que vai ser automático, você não vai precisar, como Deus fala, como a Bíblia fala, que como os lírios do campo não plantam nem semeia, ou como os passarinhos não plantam nem semeia, e mesmo assim tem os alimentos. Então assim, Deus cuida. As outras coisas vêm automático quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. Espero que tenha ajudado você essa mensagem. E se ajudou,
Você guarda ela aí e sempre que você precisar, você volta nela pra você ver os capítulos onde que você mesmo vai lá e estuda. Às vezes não precisa nem escutar meu vídeo falando, mas você já vai lembrar, na hora que você vê isso, você vai lembrar onde que é o capítulo, o versículo. Aí você vai lá na Bíblia e lê lá, você marca com o lápis. Toda vez que você sentir que você tá meio assim querendo desanimar, você vai lá nesse versículo, lê e você fala, não, vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que o resto logo vai vir e eu vou estar muito feliz. Amém. É isso aí, boa noite, todo mundo fica com Deus, fica na paz, feliz sábado e bom final de semana pra todo mundo aí. Até mais. Amém.